Oi pessoal, tudo bem com vocês? Da última vez que a gente se encontrou, a gente está falando sobre métrica. Bem, nem toda poesia precisa de métrica, muitas delas têm o verso livre. E o seu fazer poético, o seu jogo com a língua e a linguagem se dá por outras esferas, tá? Aquelas, como eu disse, eram figuras rítmicas, então elas construíam uma sonoridade nas palavras. Tinham algumas que mexiam com as consoantes, outras com as sílabas, outras com palavras por si só. Mas estas figuras que eu vou introduzir agora para vocês, elas são figuras que mexem com o sentido, mexem com a sintaxe, elas jogam com a construção das orações, como são essas aqui. As sonoras a gente já falou. Inclusive, este documento está disponível aqui no link, basta você acessar lá na pasta. Ok? Essas aqui são as figuras de sentido, como eu falei, né? Ela mexe com o sentido, com o pensamento. Eu não vou me aprofundar tanto nas figuras aqui, porque o meu objetivo mesmo é mostrar que é possível escrever poesia só usando essas figuras de linguagem. E eu acabei fazendo, nem era de propósito, não era meu propósito fazer um poema dessa forma. Eu não queria, não estava pensando em fazer uma prosa poética, né? Porque como a gente viu aqui, ele está disposto em um parágrafo e ele tem uma narrativa. Eu estou também contando uma história aqui, mas acabou se tornando uma prosa poética. E o interessante é que eu usei várias dessas figuras aqui que estão nessa tabela de recursos. Vamos dar uma olhadinha comigo? Este ator da poesia escrita no corpo declama com sua musa em gesso. A gente já pode ver também uma intertextualidade, que quando eu falo sobre musas, sobre declamar e sobre poesia, eu falo sobre a história também da poesia, né? Eu remeto à idade antiga mesmo, nesta minha... que não sei exatamente qual seria a figura de linguagem para atribuir a esta frase. Eu acho que a coisa mais interessante mesmo que ela tem é a intertextualidade. Então ela também já cria um ar, um impulso que vai guiar o resto do poema. E continua. Perdeu-se no branco, rasgou-se com rabiscos de risco e rasura. Então, aqui a gente já vê uma aliteração, olha lá, uma das figuras sonoras. Neste trecho aqui, rasgou-se com rabiscos de risco e rasura, mas está no meio ali da narração, né? Perdeu-se no branco, rasgou-se. Aqui tem outra coisa, porque eu repeti esse si, e aqui na frente eu uso essa repetição para dar mais força para o poema, mas antes de chegar lá, eu vou falar desta frase seguinte. O sonho tocou-se sem caligrafia, a fim de só preencher uma linha vazia. Esta figura aqui é o anacoloto. O anacoloto consiste em deixar um termo solto na frase. Normalmente isso ocorre porque se inicia uma determinada construção sintática e depois se opta por outra. Exemplo, a vida, não sei realmente se ela vale alguma coisa. Aqui eu fiz. O sonho tocou-se sem caligrafia, a fim de só preencher uma linha vazia. Bem, como eu dizia para vocês, eu coloquei perdeu-se, rasgou-se e tocou-se. Essa aqui também é outra figura de linguagem. Esta figura da repetição de sis, eu atribuo como um poliptoto. Poliptoto. É uma figura retórica próxima da paranomásia, que consiste na utilização de uma palavra em diferentes flexões. Bem, eu não usei diferentes flexões. Porém, eu acho que ela não é paranomásia, porque a paranomásia ela muda as palavras. As palavras só têm sons parecidos, mas os sentidos são diferentes. Já no poliptoto, não. Era sempre o si como um pronome, né, do verbo. Adiante eu escrevo. Trocou o pronome por conjunção e foi além. Se perdeu ou se rasgou, ao menos tocou o si, dentro da infinitude que vai até a borda. Bem, a primeira coisa que eu vou pautar aqui é que eu estou usando paralelismo no tempo verbal. Perdeu, rasgou, tocou, trocou. Beleza? Isso faz com que o texto ele tenha um andamento também prosaico, tá? Trocou pronome por conjunção. Aqui
eu estou usando mais metalinguagem, tá? Eu estou falando do meu próprio texto. Porque anteriormente, eu escrevi perdeu-se, rasgou-se, tocou-se, com o se como pronome. Agora eu escrevo se perdeu ou se rasgou. Esse se perdeu ou esse se rasgou é o se de si. Se perdeu ou se rasgou, né? Enfim, ou seja, ele se torna uma conjunção indefinida, tá? Beleza, se perdeu ou se rasgou, ao menos tocou o si. Agora, ele deixa de ser conjunção, ele vai além. Ele se torna substantivo. Eita, menino, olha aí, viu? Mas isso aqui eu só estou mostrando possibilidades para vocês que vão surgir ao longo da escrita do texto de vocês com o uso dessas figuras. Beleza? Mais à frente eu escrevo, dentro da infinitude que vai até a borda. Aqui eu estou usando um paradoxo. Eu estou colocando duas ideias que têm sentido oposto. Infinitude, borda é um limite. A infinitude não tem limite, né? Para fazer esse jogo de linguagem, tá? Esse estranhamento mesmo. Seguindo, sobre o fino palco opaco, aqui eu aproximo, agora sim é paranomásia, eu aproximo duas palavras de sons parecidos, mas que têm sentidos diferentes. É o que quer ser. Essa daqui ficou muito legal. Olha só. Desta arte, fim da matéria e vira deste imaginário Deus. Vamos prestar atenção aqui. Desta arte lembra uma outra palavra, destarte. Vamos ver aqui o que significa destarte. Assim, dessa maneira, destarte, destarte. Tá? Então, a gente poderia substituir aqui por dessa maneira, fim da matéria e vira deste imaginário Deus. Mas não, eu quis fazer um jogo também, porque ao mesmo tempo que a gente pode falar desta arte, fica bem parecido destarte. Ao mesmo tempo que eu estou usando aqui um conectivo textual, que poderia ser um conectivo textual, que remete mais ainda, né, ao texto prosaico, eu inverto e uso um outro tipo de conectivo, né? Eu uso este pronome aqui para dar uma ideia de conectivo, mas já também dando um pontapé para o jogo de linguagem que vai acontecer. Por quê? Porque eu desconstruí esta palavra e as demais também sofrem por uma sonorização. Então, eu não precisei fazer métrica para brincar com o som das palavras, o som e o significado delas. Fim da matéria, fim da matéria, fim da matéria, que fica quase o mesmo sentido, né? Mas fim da matéria é o fim da matéria, né? O acontecimento fim. E aqui é fim da matéria. Então é um verbo sendo utilizado, não um substantivo. Fim da matéria e vira deste imaginário Deus. E aqui eu mudei a ordem, só que eu não coloquei vírgula, eu optei por não colocar vírgula, tá? Para ficar com esse jogo de linguagem. Mas a ordem certa seria vira o Deus deste imaginar. Mas aí eu queria colocar essa jogadinha também, né? Imaginar o Deus. Vira deste imaginário Deus. Deus, porém, menor, submisso, ateu. Olha só, dessas figuras que eu tenho aqui ela mais se aproxima a polissíndeto, tá? Apesar de que não existe um conectivo, né? Uma letra exatamente, mas a vírgula, ela faz esse papel, ela desempenha esse papel aqui enumerando, né, esses adjetivos, tá? Mas não eu não diria que é necessariamente essa figura, eu tenho que pesquisar melhor sobre. Para vocês verem, né, gente? Vocês têm que estudar também por conta própria. Aqui já tem um bom arsenal de figuras de linguagem para você utilizar, mas não adianta você só se ligar a esse tipo aqui. Isso aqui não é uma regra, isso aqui são possibilidades, sabe? Para você explorar e se desenvolver. Algumas ferramentas, apenas isso. Pois serve àqueles que constroem a ponte do fazer ao qual você está presente. Isso aqui é toda uma analogia de pensamento, né? A gente tem metáforas aqui. Eu acho que principalmente essa metáfora aqui, né? Construir a ponte do fazer.
Que será que isso aqui quis dizer, né? Eu digo pra vocês, né, gente? Eu tô falando sobre a poesia. O Deus que ele serve é o Deus que constrói a poesia, né? Esse fazer ao qual você está presente. Aí eu tenho uma mudança de sentido novamente, de classe gramatical. Ali era você está presente, então é um adjetivo. Um presente, eu já torno ele na frase seguinte um substantivo. Um presente para ti, talvez até o universo. Basta que a gravidade não fure, apenas pinte a Via Láctea em aquarela. Olha só, aqui eu tenho várias inversões também, né? E quebras, um andamento sintático diferente, que acaba construindo a poesia dessa forma. Apenas pinte a Via Láctea em aquarela. Daria uma lágrima por ela? Aqui eu resolvi usar, né, o fato de aquarela ser tinta diluída em água para citar da lágrima e para fazer uma rima também. Uma rima marcando o ritmo de um texto prosaico, né, de poesia, de prosa poética. Traça mágoa, cupim luto, o ponto final desta cicatriz anulador que se elabora. E, quando nada que há, tudo sobra para ler. Traça mágoa, cupim luto, são neologismos, né? São criações de novas palavras. O ponto final desta cicatriz, o ponto final, eu faço também uma analogia, né, ao exercício de cicatrização, né, o exercício médico de costurar uma ferida aberta. Anula a dor que se elabora. E ainda, né, nessa analogia clínica, eu falo também aqui sobre a terapia. Beleza? E, quando nada que há, tudo sobra para ler. Nessa última frase a gente também tem uma inversão, mas dessa vez eu resolvi colocar as vírgulas. Seria corretamente: e tudo sobra para ler quando nada que há. Mas aí eu resolvi mudar. E quando nada que há, tudo sobra para ler. Se a gente parar para prestar atenção, esse quan aqui também tem um jogo de sons. Tem vários as aí, né? Tem 2 sons nasais também. Então, para você ver que a gente pode construir algo gostoso de se ler, de se falar em voz alta, que a poesia também pede isso, né? Uma força que talvez declame ela, que seja boa mesmo, não fácil, né? Não é isso que eu quero dizer, mas boa de ler, sabe? De ser interessante, ser instigante, fazer com que o leitor fique parado ali, sabe, no texto e dedique o tempo dele, a paixão dele também por este fazer. A gente pode desenvolver ele ao longo da forma como a gente trata a língua e não necessariamente o tanto que a gente já sabe da língua, mas a forma como a gente enxerga a língua. É isso que a gente tem que colocar num texto. Essa é a maravilha dele, tá? Esse texto de recursos literários você pode acessar clicando no link que está aqui no comentário. O vídeo de agora foi curtinho mesmo, né? Porque o meu objetivo era só passar por cima aqui desse texto para fazer uma análise. E beleza, como agora eu já dei para vocês ferramentas valiosas para se escrever poesia, nós vamos ver como é que a gente elabora um projeto de design para um livro. Vamos lá?